Bom, gente, estou de volta aqui, né? Vamos dar início à nossa segunda aula, nossa videoaula, né? Dando continuidade aí no assunto, certo? Nesse segundo momento, nós vamos ver a questão da administração e gerência da rede de computadores, né? Seguindo o protocolo TCP/IP e também a gerência de rede seguindo o modelo OSI. Nós vamos ver uma diferença aí entre os dois, né? Coisa também que eu abordei um pouco na primeira videoaula, da diferença entre os dois modelos, né? Os dois protocolos. O TCP/IP é aquele que tem as 4 camadas e o modelo OSI as 7 camadas, certo? Com relação à administração e à gerência das redes, seguindo o modelo TCP/IP, nós temos o que devemos abordar nesse momento. Como é a sua arquitetura, certo? Quem é o agente do gerenciamento, quem é o gerente no gerenciamento, no protocolo SNMP, como é que esse protocolo age, certo, para esse gerenciamento. Nós vamos entender o que o RMON faz, a estrutura da informação, que ela é composta pelo SMI, e essa base de informações de gerência, que é o MIB. Nós vamos entender e falar um pouco sobre os conceitos de cada um, certo? Então, como é essa arquitetura? Nós vamos ver na figura mais à frente. Essa, mais ou menos, é a forma como acontece o gerenciamento, que é feito por quem? Pelo gerente, né? O gerente, temos o agente, o protocolo SMIP e os objetos gerenciados, que são os objetos que estão sendo gerenciados aí na rede. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos identificar aqui o que cada um deles faz, né? Como é formada essa arquitetura, nós já vimos que é formada pelo gerente, pelo agente e pelo protocolo SMIP, certo? Quem é esse agente? O agente é o que está sendo gerenciado. Quem é o gerente? É o sistema gerenciador. O que o RMON faz? O RMON é um padrão de monitoramento remoto que oferece uma estrutura de gerenciamento distribuída para análise de tráfego, resolução de problemas, demonstração de tendências e equipamentos proativos da rede em geral. Então, ele realmente monitora, né, remotamente toda essa estrutura, tanto física quanto lógica. Como acontece a estrutura da informação? A estrutura da informação, como a gente viu aqui, ó, mais uma vez, formada aí pelos gerentes, pelos protocolos, pelos agentes e os objetos gerenciados, certo? E o que é o MIB? O MIB é a norma que define o conjunto de informações acerca dos recursos de rede que um sistema de gerenciamento pode acessar. Então, a base é um conjunto de informações acerca daqueles recursos de rede, certo? Então, na gerência de redes OSI, já na OSI, a gente acabou de falar do TCP/IP, certo? Agora, já na rede OSI, nós temos o modelo de gerenciamento, né? Como é formado esse modelo. O protocolo de redes, que é formado pelo SMIP e o CMIS, certo? Os dois protocolos fazem parte desse modelo. O que cada um faz? O CMIP, ele especifica como vai ser realizada aquela troca de informações entre o gerente e o agente do sistema de gerenciamento. Já o CMIS, ele vai dizer que tipo de informações serão trocadas, que especifica o conjunto de servidores, né, de serviços, que o sistema gerenciador e gerenciado poderão acessar para que seja realizado esse gerenciamento. Nós vamos ver também mais na frente que o CMIS foi substituído pelo CMIP, por isso que é ele que aparece aqui, ó, nesse controle
de gerenciamento, tá? Inicialmente ele foi abordado e depois ele foi deixado de uso. Então, o gerente é exatamente isso, é a estação de gerenciamento. É ele quem realiza as tarefas mais complexas de processamento e armazenamento dos dados. O agente de gerenciamento, que é o quê? O agente, né? Ele é localizado perto dos dispositivos gerenciados. Ele deve ser simples, requerendo poucos recursos de software e hardware, implementados em roteadores, suítes, sistemas operacionais e no-breaks. Recebe a mensagem SNMP dos gerentes para enviar ou modificar dados e também podem enviar alertas aos gerentes. Quem faz isso é o agente. Então, a gente vai ver mais na frente que os ABICs têm essa função de mandar mensagens para os seus gerentes como sinal de alerta, tá? O MIB, como eu falei anteriormente, é aquela base de informações gerenciadas. Eles devem possuir o quê? MIBs adequadas a cada tipo de dispositivo que será o quê? Gerenciado. O protocolo de gerenciamento usado é o SNMP, certo? Executando entre a estação de gerenciamento e o agente de gerenciamento. Define a sintaxe e a semântica de todas as mensagens possíveis a ser trocadas. Observação, tá? Então, o protocolo em si não gerencia a rede. Quem é que gerencia? O gerente e o agente. Então, o protocolo ele apenas fornece uma ferramenta para o qual o gerente de rede pode gerenciá-la, tá? Existem vários no mercado, algumas open source, né, código aberto aí e livre, e outras não. Na nossa terceira aula nós vamos estudar os ABICs, tá? Vamos deixar isso um pouquinho para depois, vamos passar aqui a questão das funcionalidades do modelo OSI, tá? Quais são suas áreas funcionais? Então, a International Organization of Standards, conhecido como ISO, criou um modelo de gerenciamento com 5 áreas funcionais, certo? Mais conhecido como FCAPS. Por quê? Ele pegou os iniciais aí de cada tipo de gerenciamento e criou essa siglazinha. A primeira é o gerenciamento de falhas. Segundo, gerenciamento de configuração. Terceiro, gerenciamento de contabilização. Gerenciamento de desempenho. Gerenciamento de quê? De segurança. Então, ficou como FCAPS, que é o Fault, Configuration, Account, Performance e Security, tá? Então, é um modelo que vai gerenciar essas 5 áreas. Falhas, de configuração, de contabilização, de desempenho e de segurança. Com relação à gerência de falhas, que é a primeira aí, nós vamos o quê? Assegurar a operação contínua, ou seja, sem falhas. Quando acontecer essa falha, nós vamos identificar e isolar o problema, registrar essa ocorrência de falhas, executar testes de diagnóstico, certo? Isolar o componente que falhou, isolar ou substituir no caso, né? Atuar no modo proativo ou reativo, reparando ou trocando o equipamento que falhou. Como exemplos, nós temos monitorar enlaces, monitorar servidores e etc. Na gerência de configuração, nós vamos o quê? Coletar as informações sobre a topologia da rede, que equipamentos eles usam, como é que é a questão ser uma rede privada, ser uma rede metropolitana, né? Ser uma rede interna e externa, etc. Então, nós vamos primeiro coletar a informação sobre topologia. Logo em seguida, podemos o quê? Monitorar as mudanças de estrutura física, lógica, se acontecer, se ocorrer,
para que essa nova configuração evite dar um problema mais na frente. Formas também de alertar a configuração de elementos gerenciados e manter equipamentos o quê? Atualizados, certo? Como exemplo, nós temos o quê? A atualização de firmwares. O que são esses firmwares? São conjuntos de instruções operacionais que são programadas diretamente no hardware de equipamentos eletrônicos, tá? É uma das formas de manter os equipamentos sempre atualizados. E a outra forma de configuração é documentar mudanças na configuração, coisa que a gente viu também na primeira aula, na primeira videoaula, sobre essa documentação de tudo o que houve de mudança, de troca, de acontecimento ou de falha que venha a ter acontecido. Já na gerência de contabilização, nós vamos controlar o quê? O uso dos recursos, porque isso gera gasto, né? Gera despesa. Aplicar tarifas aos recursos de quê? De disco, de banda, de telecomunicação, de e-mails. Viabilizar e identificar os custos, manter limites de uso, efetuar a melhor distribuição de recursos. Todos esses fatores estão envolvidos com a questão financeira, certo? Porque senão o gasto é tremendo. Então, uma rede para ser bem configurada, bem instalada, bem segura, ela precisa sim ter bons recursos, né? E o gasto também está relacionado a isso, mas tudo sob controle. Exemplo, número de acesso, número de impressões, bandas de acesso. Então, aí já vai a questão de custos, né, de custos, principalmente aí nessa parte aí de impressões. Gerência de desempenho. É aí onde nós vamos observar como a rede está funcionando. Se ela está funcionando bem, se ela está com problemas, está apresentando falhas, certo? Então, nós vamos o quê? Mensurar, analisar e controlar o desempenho dos componentes de rede. Vai que precisa, né, realmente fazer uma troca, fazer uma mudança, e isso vai precisar ter recursos para isso, né? Monitorar a operação diária da rede, localizar pontos críticos, registrar dados de operações. Nós temos esses 4 pontos, né, que devem ser sempre observados para a questão de funcionalidade, se ela está funcionando bem ou não. Caso contrário, é onde entra a necessidade de alguma troca, de alguma mudança, de alguma atualização, tanto de software como de hardware, certo? Por exemplo, medir a taxa de utilização, qual a capacidade, até quantos acessos, quantas, né, pessoas podem estar acessando aquela rede. O tempo de resposta é considerável? Se está demorando ou não, né? Tipo assim, para abrir uma página, um site, para mandar um e-mail, para acessar algum recurso também interno, de uma impressão. E se precisa, nesse caso, substituir algum desses equipamentos. A questão de gerência de segurança. Muito importante essa parte, porque é aí onde nós temos a questão da assegurar que no caso de bancos, né, que aquele meu cliente está sendo bem protegido. Seus dados bancários, suas informações, suas finanças, né? É só um exemplo, mas temos instituições de todos os tipos. A segurança também vai até também a questão do acesso de e-mails, né? E dados de senhas, acessos pessoais da pessoa, né? No caso de acesso por e-mail. Então, no caso da gerência de segurança, nós vamos o quê? Cuidar dos mecanismos e procedimentos de segurança. Nós temos o caso da criptografia aí, para a questão de e-mails. Garantir a aplicação da política de segurança, controlar os acessos à rede e às informações, né, através do, né, tudo fica armazenado nos servidores de backup. Então,
Somente o administrador de rede tem que ter acesso, não outro usuário qualquer que tenha acesso, não vai poder ter acesso a esse servidor, a essas informações. E manter registros de eventos relacionados à segurança. Por exemplo, gerar relatórios de uso dos recursos, analisar logs dos sistemas, checar direitos de acesso e etc. Que é a questão que eu falei agora há pouco do administrador. Só ele, somente, através de sua senha de acesso, que vai ter acesso a certos arquivos, as informações que estão lá nos servidores. Certo? Quem é o gerente de rede? Qual a sua atividade principal? O gerente de rede, ele vai prevenir e solucionar os problemas apresentados na rede. Então, ele vai tentar detectar, solucionar, localizar e solucionar. Certo? Essa é a função do gerente de rede. Ele vai detectar, tentar detectar antes do problema acontecer. Se o problema acontecer, ele vai tentar localizar, descobrir onde é e solucionar, né? Vai resolver aquele problema. Normalmente fala-se da equipe de gerência de redes, ou seja, é formado pelo gerente e pelo administrador, certo? Quem são eles? É formado por uma central de serviços, que são os níveis SLA, que a gente chama, são os técnicos e os gerentes de rede. Essa forma o quê? A equipe, né? Eles trabalham em conjunto para resolver esses problemas. Falando um pouco sobre o seu histórico, né? De como começou, de quando começou, essa questão de gerência. Nós sabemos que não é uma coisa muito antiga, até porque a internet já veio expandir não tem muito tempo, né, de 80 para cá. Então, até o final da década de 70, não existia o quê? Protocolos de gerenciamento de rede. Utilizavam-se apenas os ICMP, que era um protocolo para se obter informações. Ele te dava o quê? Relatórios de erros na rede, certo? Não existiam essas ferramentas de gerenciamento que temos hoje. Utilizavam-se também o quê? O ping, que é o ping. Ele testa a conectividade entre os equipamentos, ou seja, procura pacotes na internet. Ele pinga IP, né, para ver se aquele IP está disponível ou não. Então, no final da década de 80, a internet cresceu esporadicamente, né? Busca-se o quê? Soluções para melhorar esse gerenciamento. Então, em 1988, a IAB, que é a Internet de Atividades Board, né, aprova o SNMP como solução de curto prazo e o CMOT como uma solução a longo prazo. Então, foi a IAB que enxergou a necessidade de criar rapidamente padrões na área, que foram justamente essas, né? O SGMP, que foi um protocolo de monitoramento de roteadores, o HMS, né? O CMOT e o SNMP, que o SNMP foi aprovado, né, como solução de curto prazo e o CMOT como uma solução de longo prazo, coisa que mudou posteriormente, certo? Então, após a padronização, o SNMP passou a ser bem aceito. O que foi que aconteceu? Todos os fabricantes o adotaram, ele virou como padrão de fato e o CMOT foi o quê? Foi abandonado. Com o seu crescimento, o SNMP foi criando suas versões. Como podemos ver, em 1989 foi criado o SNMP V1, em 91 o RMON e aí sucessivamente. 95 o V2, 97 o RMON 2, né? E em 1998 o SNMP V3. Foi só apenas crescendo e modificando e criando mais versões do seu protocolo. Nós temos como padrão de gerenciamento
O mais conhecido, que é o OSI, que a gente falou aqui mais cedo, que é seguindo o protocolo CMP, né? E temos também o que? O SNMP, que é o que acabamos de falar, e o TMN, que é usado para telecomunicações. Vamos ver apenas alguns conceitos deles, certo? O OSI, como falado também anteriormente, faz parte do padrão ISO, né, que é o padrão SCMP. Ele classificou a gerência em 5 áreas, como a gente viu lá, a questão do FCAPS. Gerenciamento de redes LAN, ele gerencia, né, redes LAN, que é a rede privada, e a WAN, a rede metropolitana. E ajuda a detectar o quê? A complexidade e lentidão de processo de padronização impediu a sua adoção, certo? O que ainda existe até hoje. Já o SNMP, que é o protocolo de internet, foi criado por esse padrão aí, o IETF, inicialmente para gerenciamento de componentes internet, atualmente utilizado em sistemas de telecomunicações, e o WAN, que são as redes metropolitanas. É um protocolo fácil de implementar e atualmente existem 3 versões, que é o SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3. Temos também o que? O Network Center, né, que é conhecido como o NOC, e o TMN. O NOC, ele consiste em um conjunto de atividades realizadas para manter dinamicamente o nível de serviço em uma rede ou conjunto de redes. Essas atividades asseguram alta disponibilidade de recursos pelo rápido reconhecimento de problemas, disparando funções de controle quando for necessário. É um protocolo de gerenciamento não muito usado, tá? E o TMN é um padrão da ITU, né, que é a Internacional Telecomunicação. É um gerenciamento mais destinado para redes de telecomunicações. Então, gente, aqui nós abordamos apenas a questão dos protocolos, dos modelos que são usados para ajudar na questão desse gerenciamento das redes, tá? Então, a apresentação do modelo de gerenciamento de redes baseado no protocolo TCP/IP, que foi o primeiro que a gente viu, incluindo as especificações do protocolo Simple Network Managed Protocol, que é o SNMP, com suas principais operações e mensagens disponibilizadas pelos agentes e gerentes do sistema de gerenciamento. A apresentação do modelo de gerenciamento de redes baseado no modelo de referência OSI, né? Especificações funcional, organizacional, informacional e de comunicação. Então, ficou abordada essa questão desses 2 modelos do ISO, né, que é o do OSI e do TCP/IP. Como é que a questão do seu funcionamento, do seu controle, do seu gerenciamento, através do agente, através do gerente, através do protocolo, CMP, e dos objetos que são gerenciados, né? Então, eles formam um conjunto para ajudar a solucionar os problemas e falhas em redes, certo? Então, dúvidas também eu peço que vocês anotem e levem para a nossa aula presencial, que a gente pode estar esclarecendo, tá bom? Então é isso. Por aqui eu vou encerrando a nossa segunda videoaula, tá? E aí até um mais breve, para a nossa próxima aula presencial. E aí a gente continua a explorar esse assunto. Até logo.